água e energia. Enfrentar a crise e buscar o desenvolvimento foi o tema de um seminário promovido pela Federação Nacional dos Engenheiros, na sede do CESP, em São Paulo. O evento, realizado nos dias 12 e 13 de março de 2015, foi aberto ao público e contou com a presença de engenheiros de todo o país. Diante das dificuldades relativas aos setores hídrico e elétrico, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo considera essencial a necessidade de se combater a recessão econômica e manter a meta do desenvolvimento. Estamos numa crise, não é? A crise da água, a crise da energia, a crise do país. Então, acho que é importante que nós façamos uma discussão bastante séria, uma discussão que apresente proposta. A ideia nossa nesse evento é fazer um diagnóstico da situação e propor propostas factíveis para o crescimento, desenvolvimento, pensando no crescimento e não na recessão. A Federação Nacional dos Engenheiros afirma, por meio do projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, que é fundamental dotar o país de infraestrutura produtiva e adequada ao crescimento, assim como desenvolver programas efetivos de eficiência energética e economia de água. O presidente da FNE abriu o seminário falando sobre o trabalho e os desafios dos engenheiros na luta pelo desenvolvimento. Olha, o desafio é que a gente faça uma discussão voltada ao crescimento, que a gente busque saídas, colocando iniciativa pública e privada, e que a gente tenha a possibilidade de enxergar um planejamento para esse país e para esse estado em particular. Esse planejamento para a adução de mais água, de controle de poluição, para tornar os rios de São Paulo úteis, não um esgoto a céu aberto, é uma lição que eu creio que a população agora vai cobrar muito sério dos governantes, e o nosso sindicato está para ajudar, porque existe boa engenharia, a engenharia de saneamento, de água, tudo isso, tem um histórico no começo do século passado, em 1905, que foi feito o saneamento de Santos. A engenharia é muito boa, mas que precisa ser usada. Ter o sindicato atuando neste planejamento, envolvendo todas as suas competências para que a cidade, o estado e o país volte a pensar planejadamente nos investimentos, nos dão uma certeza: não amargaremos uma crise como essa se depender do sindicato e dos engenheiros do nosso país. Em seguida, o professor doutor em Economia pela PUC de São Paulo, Antônio Correia de Lacerda, realizou uma conferência sobre como evitar a recessão no Brasil. O grande risco que nós corremos é você ter uma política excessivamente conservadora na macroeconomia, com elevação de juros, cortes de investimento, combinado com a necessidade de um racionamento. Portanto, o risco de uma recessão ele é muito grande. E é preciso recriar as condições para trabalhar com uma taxa de juros mais favorável aos investimentos, que o setor público preserve os seus investimentos, que o investimento público é um dos grandes motivadores do investimento privado e, sobretudo, recriar as condições de um ambiente de confiança na economia brasileira. Os desafios da crise hídrica e energia para o desenvolvimento também foram temas abordados durante o encontro. Recriar condições de desenvolvimento é o grande desafio. A grande preocupação que está sendo hoje, pelo fato da escassez, é a água na torneira, tá certo? Só que para chegar a água na torneira, nós temos uma quantidade enorme de outros fatores que devem ser discutidos e que, infelizmente, eles não estão sendo discutidos com profundidade. Eu vejo com muito bons olhos o engajamento que a categoria dos engenheiros, através das suas entidades representativas, tem com o compromisso do desenvolvimento. A despeito das dificuldades de curto prazo, é preciso ter uma visão no desenvolvimento de longo prazo, porque isso é que nos permitirá não apenas recuperar a economia, mas, sobretudo, garantir uma melhor qualidade de vida para os brasileiros. Nesse sentido, os engenheiros têm um papel técnico, já que eles podem apresentar várias soluções para muitos dos problemas que nós enfrentamos, e, ao mesmo tempo, de cidadania no compromisso com a liberdade democrática e a evolução do país.